Quero desejar a todos um bom dia em Cristo Jesus. Cumprimento a todos que me ouvem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz possa adentrar a tua casa, a tua vida, teu coração, trazendo transformação, libertação, salvação, conversão, né? Que Deus abençoe o teu dia, a tua semana, né? E que essa palavra que eu estarei trazendo hoje, né? A leitura é um pouquinho comprida, mas para que você possa compreender, né? Eu peço que você ouça a leitura. A explicação vai ser rápida, mas o mais importante aqui, no caso, é a leitura, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a tua vida, amém? O tema da mensagem é o centurião Cornélio. Essa passagem está nos livros de Atos, capítulo 10, né? Ela vai do versículo 1 ao 48, né? Que diz assim, ó, vamos lá. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, né? Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quando quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu, a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras.
Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou. Preste atenção nesse versículo, gente, ó. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos dali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame imundo ou comum, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, que estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Mas aqui, ó, olha que tremendo, ó. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios,
porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. E respondendo então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ele ficasse com eles por alguns dias. Amém. Então, irmãos, lemos essa palavra, né? Uma palavra um pouquinho, né, comprida, né? Longa, né? Mas uma palavra que traz entendimento, né? Nós vemos aqui, irmãos, um homem, né? Por nome Cornélio, né? A Bíblia diz que era um homem justo. A Bíblia diz que era um homem que orava a Deus. A Bíblia diz que era um homem que dava esmolas, né? As pessoas, que ajudava as pessoas. Tinha um coração bom, né? Mas, irmãos, este Cornélio, ele sempre estava ali falando com Deus, né? Sempre orando a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, que Deus, né, enviou seu anjo, que, né, naquele tempo lá, irmãos, né, os anjos, né, a Bíblia, quando nós lemos o Novo Testamento, o Velho Testamento, nós vemos que sempre os anjos se materializavam, né, irmãos, em carne, né, e ia falar com alguns homens, né, como foi com Abraão, como foi com Ló, quando Deus tirou ele de Sodoma e Gomorra, né, foi um anjo que foi lá, né, irmãos, né. Então, irmãos, naquele tempo os anjos, né, eles era muito, né, simples eles se manifestarem, né, como um homem mesmo, como um ser humano mesmo, né, e ele falar com as pessoas. E a palavra do Senhor diz, irmão, que esse Cornélio, né, ele não conhecia as leis de Deus, né, mas ele tinha fé em Deus, né, ele era um homem temente, ele ajudava as pessoas, né. E quantas pessoas, irmãos, não são iguais ao Cornélio, né? Tem o coração bom, fala com Deus, vai na igreja, né? Ora ao Senhor, né? Ajuda. Alguém bate na sua porta, você vai lá, né? Dá um prato de comida, dá um pão, dá um café, né? Dá aí uma brusa, uma coberta, né? No tempo do frio, né, irmão? Mas a palavra do Senhor nos ensina, irmão, que faltava água a este Cornélio. O que era faltava a este Cornélio? Faltava, irmãos, a presença do Espírito Santo. Faltava, irmãos, ele ser batizado, né, irmão? Veja aqui para vocês verem, ó. Mais uma vez, né? Muitas palavras que eu vou trazer para vocês aqui, irmãos, são diferentes, né? Mas fala do batismo, né? Porque é importante o homem e a mulher ser batizado, irmão, né? Porque aquele batismo que você teve como criança lá, irmão, aquele batismo não é um batismo válido, né? Por quê, irmão? Uma criança ela não pode ser batizada. Porque o batismo, né, irmãos? Ele é uma remissão de pecados, né? A Bíblia nos ensina que o batismo, irmão, a partir do que o homem, que a mulher é batizado, ele se transforma em uma nova pessoa, né? Irmão, nem todos são filhos de Deus. Todos nós, né, nascemos criatura de Deus, né? Nós fomos feitos criaturas de Deus. Mas quando nós reconhecemos o Senhor como o único Deus nosso, como nós entregamos a nossa vida dele, nós passamos de criatura a filhos, né? O que é criatura? Foi criado por Deus, né, irmãos? Criatura é o que foi criado por Deus, né? Então, irmãos, Deus só tem por filhos, irmãos, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que andam, né, nos seus caminhos, né, irmãos, né? Então, nem todos, irmãos, nem todos, infelizmente, que morrem vai para o céu, porque para ir para o céu, irmão, nós temos que ter uma comunhão com o Senhor, né, irmão? O Senhor deixou o Espírito Santo aqui, né? Não foi, irmão, como muitas igrejas, infelizmente, hoje em dia, né? Quer ensinar as pessoas como ser próspero, e falando de prosperidade, falando de oferta, falando disso, falando daquilo, não. Irmão, o Espírito Santo ficou aqui para nos ensinar o caminho do céu. O Espírito Santo ficou aqui, irmão, para ensinar o que nós devemos e não fazer. O Espírito Santo ficou aqui, irmão, para ensinar o que entristece a Deus, o que não agrada a Jesus, né? Nós, irmãos,
quando começamos a ler a Bíblia, nós entendemos que há muitas coisas que o homem faz achando ser certo e errado, né? Há muitas festas que o homem frequenta achando que Deus está naquele negócio, que Deus está... Mas não é, irmãos. Existem muitas festas que são a Deus pagãs, né, irmãos? Irmão, Jesus, né? Quando ele tirou o seu povo lá do Egito, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos, nós vemos por essa palavra, né? O povo não fazia aliança com outros povos, não, irmãos, né? Não fazia aliança, não, né? Era o povo de Deus, era o povo, né? Como que eu... escolhido de Deus, né? Então não andava aí fazendo alianças, não, né? Ele só queria passar seu caminho para chegar à terra que mandava leite e mel. E nessa palavra nós entendemos, né? Por que que Deus mostrou para Pedro aqueles animais, né? E falou para ele, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse assim, Senhor, mas eu não coloco na minha boca comida imunda, né? Comida imunda eu não coloco na minha boca, não. E o Senhor diz assim, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. O que Deus estava querendo mostrar para Pedro? Porque, irmão, na mentalidade de Pedro, né? Não só de Pedro, mas dos discípulos, né? Deus só veio para os judeus, né? Só os judeus merecia a salvação. Só os judeus merecia o perdão de Deus, né? Portanto, se vocês continuarem a leitura aqui, né? Ler para frente aqui, Atos 11 e para frente, vocês vão ver, irmãos, que quando Pedro voltou, né? Os discípulos começaram a questionar Pedro, porque que Pedro tinha batizado pessoas que não eram judeu, pessoas, né? Estrangeiros, né, irmãos? Né? E aí Pedro foi, explicou e tal, vocês podem continuar a leitura que vocês vão ver. Mas, irmãos, o importante dessa palavra é que nós vemos que Cornélio, ele tinha tudo que você tem. Ele era um homem bom, ele dava esmolas, ele tinha temor de Deus, né? Mas lhe faltava uma coisa. O que lhe faltava, irmãos? Aprender mais, ser batizado nas águas. Irmão, a palavra do Senhor nos ensina aquele, né, que não for batizado nas águas, aquele que não participar da Santa Ceia, né, irmão? Né? Nós temos que participar da Santa Ceia, irmão. Né? A Santa Ceia, muitos participam, né, irmão? Eu sempre digo que muitos participam por simbologia, né? Mas, irmão, Deus não está dentro de uma igreja para brincar de Deus, né? E nós não estamos na igreja para brincar de servo de Deus, não. Irmão, você que serve a Deus aí, ó, e que é acostumado a tomar a Santa Ceia por simbologia, eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Não ore para Deus transformar o pão em corpo, não. Não ore para Deus transformar o suco em sangue, não. Porque, irmãos, quando a gente ora, a Bíblia diz assim que quando nós oramos, o Senhor responde, né? Aí a igreja, o pastor levanta lá aquele pão para o céu, né? Aquele suco para o céu, né? E fala, Senhor, a igreja orando, Senhor, transforma esse pão aqui no teu corpo, transforma esse suco aqui no teu sangue, Jesus, para nós participar. Irmão, você acha que Deus não vai transformar? O Deus que transforma água em vinho? Claro que você vai continuar olhando, você vai começar, vai ver um pedaço de pão mesmo. Não é fisicamente, é espiritualmente, irmão. Mas se Deus abrisse os teus olhos, né? Como Deus abriu os olhos de Geazi, né? Irmão, você vai ver um pedacinho de carne ali, você vai ver, irmão, no cálice ali, irmão, o sangue, né? O inimigo, irmão, quando ele chega perto da igreja no dia de Santa Ceia, irmão, o que ele vê, né, ali naquele prato ali, né, naquela mesa ali, é carne e sangue, né? Ah, mas irmão Emerson, a Bíblia nos fala que, né, é uma simbologia, simbólico, né? Mas, irmãos, quer que seja simbólico? Amém, irmãos. Mas não ore para Deus transformar. Não ore. Chegue lá, corte o pão, põe lá no pratinho e já sai distribuindo. Chega lá, pega lá, coloca, né, o suco lá nos copinhos, tá. Sai distribuindo, amém. Aí será simbólico. Mas a partir do momento que junta uma igreja numa só fé e num só amor, e começa, Senhor Jesus, transforma esse suco no teu sangue. Transforma, irmão. No mundo espiritual isso tem muito poder, irmão.
Irmão, quando você come a partícula do corpo de Cristo, quando você bebe o cálice do sangue de Cristo, isso na tua alma traz uma força muito grande. Porque, irmão, quando aqueles que participam realmente do corpo do sangue, irmãos, eles é avivado. Eu, quando participo do corpo do sangue, irmão, eu sinto um fortalecimento no meu corpo, na minha alma, irmão. É isso que nos faz ter força para vencer. Portanto, que a palavra do Senhor diz, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue indignamente, né? Come e bebe para a sua própria condenação. E se fosse simbólico, você acha que seria assim? Não. Se fosse uma simbologia, Deus não ia dar importância. Mas escrito está, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, né? Indignamente. O que é comer indignamente? É com a vida errada, em pecado, né, irmãos? Você lá fazendo coisas erradas que não agradam o Senhor, né? Ocultando das pessoas e ali participando da ceia, participando da ceia, participando da ceia. Ninguém está vendo. Irmão, o homem pode saber o que você faz. O que ele vai fazer? Nada. O mais que ele pode é falar mal de você. Agora não, irmãos. Deus, meu Deus do céu, misericórdia. E Deus, ele está vendo tudo que você está fazendo. Então, irmão, participe da Santa Ceia. Você que não é batizado, né? Meu irmão católico, né? Eu conheço muitas pessoas que vão na igreja católica, irmão. Que dá muito exemplo, irmão. É benção, é homens e mulheres, irmãos, assim, de exemplo. Mas você precisa ser batizado, viu? Nas águas. Você precisa ser batizado nas águas, meu irmão e minha irmã. E você precisa, ó, aprender essa palavra. Você precisa ler. Você precisa, irmãos, ó, você precisa ir na igreja e o pastor está explicando para você o que está aqui dentro. Irmão, esse é o único livro, não tem outro não, sabe? Não tem revista, não tem livro, não tem nada que se compare a esse aqui não, irmão. Esse aqui é o único livro que testifica de Deus. Esse aqui é o único livro que testifica do Senhor Jesus do céu, irmão. Quem estiver aqui dentro, irmão, vai entrar no céu. Quem não tiver, irmão, infelizmente, né? Lembrando vocês que para entrar no céu não tem que ser crente não, viu? Que eu vou falar uma coisa para vocês, o que tem de crente no inferno não é brincadeira. O que tem de pastor no inferno não é brincadeira. O que tem de evangelista, de presbítero. Por quê, irmão? Porque não é ser crente, não é ir na igreja, né? É ter uma vida transformada, é ter uma vida mudada, né? Quero falar para os meus irmãos, né? Meus irmãos católicos, né? Irmãos, eu dancei muita festa junina, né? Na escola. Mas, irmão, festa junina é uma festa pagã, né? É uma festa pagã, irmão. Não é de Deus. O carnaval, irmãos, é a pior desgraça que existe sobre a face da terra, é o carnaval. O primeiro carnaval que foi feito, irmão, foi feito lá no inferno, né? Quando eles descobriram que Jesus tinha morrido, né? E fizeram festa, irmão. Foi 3 dias de festa. Mas aí logo Jesus ressuscitou e entristeceram, né, irmãos? Então, por que você acha que o carnaval é todo mundo lá? Cara de bicho, coberto e tal, né? O último carnaval que teve aí foi pior ainda, irmão. Foi pior ainda. Porque, irmão, você olhava para as pessoas lá, né? Você via, a gente viu, acompanhou aqui, né? Alguns cortes de vídeos, né? Irmão, pessoas tudo, né? As pessoas tudo incorporado, né, irmãos? Né? Com os espíritos deste mundo, né, irmão? Irmão, o Espírito Santo, ele já diz Espírito Santo, né, irmão? Ele não habita em qualquer lugar, não, irmão. O Espírito Santo não habita onde há bebida, não. Cachaça, não. O senhor tá cheio de cachaça lá, cheio de droga, né? O senhor tá lá, irmão, na prostituição lá, irmão, né? Bel prazer lá e... Não, irmãos. Irmão, Deus, ele te chama para viver uma vida diferenciada, para renunciar ao teu eu. Para renunciar, irmão,
para mim servir a Deus, eu tenho que renunciar ao meu eu. Servir a Deus, irmão, não é eu ir para a igreja e tipo assim, querer fazer minhas coisas, não. Eu queria seguir o meu caminho. Tem pessoas que vai para a igreja, mas ele quer seguir o seu caminho. Ele quer falar para Deus como que vai ser a vida dele. Ele não quer deixar Deus guiar a vida dele. Ele não quer deixar Deus guiar a história dele, né? Irmãos, entrega a tua vida para Jesus. E nós lemos aqui, né, irmãos? Pedro, né? Quando Pedro chegou lá até Cornélio, qual que foi a primeira coisa que Cornélio fez? Foi se prostrar para adorar Pedro. Pedro levantou Cornélio, ó, eu sou homem como tu. Aí nós lemos aqui, ó, o único que foi, irmão, é Jesus. O único digno de adoração, irmãos. É Jesus, irmão. É o único que veio do céu. Irmão, Jesus, ele não poderia simplesmente aparecer do nada. Jesus, ele não poderia simplesmente, irmão, né? Aparecer do nada, nascer de um ovo, né? Jesus não poderia simplesmente... Não. Ele tinha que cumprir a lei da terra. Só que Jesus não podia nascer de um homem e de uma mulher. Por quê? Porque, irmão, eu e você, nós não sabemos aonde nós vimos, né? Você sabe de onde você veio? A única coisa que você sabe é que você veio do ventre da sua mãe. Mas antes você estava na onde? Agora não, Jesus estava lá no céu. Jesus estava no céu, irmãos. E Jesus, né? Ele veio aqui. Para que Jesus morreu, irmãos? Né? Jesus morreu, irmão, porque Deus não poderia simplesmente perdoar o homem. Por quê? Porque, irmão, o mesmo Deus que fez o homem foi o Deus que fez Lúcifer, né? Agora, como que Deus é injusto? Ele não é injusto. Como Deus perdoaria um e no outro não? Se os dois pecaram contra Deus, né? A única diferença entre Adão e Lúcifer é porque Lúcifer, a maldade surgiu no seu coração. Então ele é o início da maldade. Agora, Adão não. Adão foi induzido, nem pelo próprio diabo, né? Diretamente. O inimigo enganou a Eva e Eva, né, irmão? Foi lá e induziu Adão, né, irmãos? Né? Eva foi lá e induziu Adão. Então, irmãos, nem diretamente o inimigo teve contato com o homem, né? Então, o que eu quero falar para você nesta manhã? Aí Jesus, para não dever nada para o inimigo, né? Ele desceu aqui como homem, como eu e você. Venceu, irmão. Irmão, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele sentia fome, ele sentia sede, desejos, né? Ele se privou de tudo, irmão. Jesus andou uma vida de santidade. Por quê? Porque Jesus vivia em comunhão direta com Deus. Nós não podemos viver, irmão, em comunhão com o mundo e com Deus. A Bíblia diz assim, ó, aquele que faz a vontade do mundo entristece a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus entristece o mundo, irmãos. Né? Então, irmão, para servir a Deus, nós temos que viver com o mínimo dessa terra, né? Há muitas pessoas falam assim, mas você acredita que é coisa chata, o povo não faz nada, não se diverte. Não mesmo, porque nós estamos aqui de passagem. Irmão, nós entendemos que nós estamos aqui de passagem. A pessoa que não conhece a palavra de Deus, irmão, essa palavra aqui, o que ele quer? Quer vencer na vida. Quer ganhar muito dinheiro. Quer conquistar impérios. Né? Quer ser o melhor em tudo. Né? Mas pra que isso? Me fala, pra que isso? Irmão, a mansão, né? Ela só serve, irmão, para fazer inveja nos outros. Uma casona. Tem um conforto maior? Tem, sim. Mas, irmão, aquela pessoa que tem uma casona lá, ela entra para ela como nada. As pessoas que passam em frente olham e ficam admiradas, dizendo, nossa, que casa. Nossa, que carro. A pessoa que está usando, irmão, para ele, quer dizer nada. Ao contrário, ele ainda quer um melhor ainda. Para ele aquilo é pouco ainda.
Às vezes você olha para aquela casa e diz, nossa, se eu tivesse essa casa, estava bom demais. Se eu tivesse aquele carro, estava bom. Que a pessoa não. Por quê, irmão? Que alegria do mundo, ó. Agora não, quando eu e você partir desse mundo, salvo em Cristo Jesus, irmão, nós vamos para um lugar que não vai ter dor, sofrimento, inveja, aonde nós vamos viver alegres, contentes com o que nós vamos ter lá na glória. Nós não vai ficar almejando cada vez mais, não, cada vez mais, cada vez ter mais, não. Não. O que nós tivermos lá, irmão, será motivo da nossa alegria, da nossa paz, felicidade. Não vale a pena sofrer aqui, irmão? Irmão, a terra não é lugar de ser feliz, não. Para de procurar felicidade na terra. Para de procurar alegria nessa terra. Para de procurar riqueza nessa terra, irmão. Irmão, existem muitas pessoas aqui que rico de dinheiro, mas é pobre de espírito. Tem dinheiro, irmão, mas não tem felicidade, não tem paz, não tem gozo, né? E, irmão, existem muitas pessoas que não têm dinheiro, mas têm a presença do Espírito Santo de tal forma, irmão, que aquela pessoa tem uma paz, uma alegria. Tem pessoas, irmão, que tem que botar o joelho no chão e dizer assim, Jesus, meu arroz acabou, envia alguém aqui, Jesus, para me suprir. Mas, irmão, aquela pessoa não troca o que ela sente, o gozo, a felicidade, a paz que ela troca, por nenhum dinheiro desse mundo. Sabe, irmão? Irmão, o preço do Espírito Santo é tudo, irmão. Não se compara. Eu prefiro estar na cova dos leões com Jesus. Eu prefiro estar no calabouço com Jesus do que num lugar de manjares sem a presença dele. Porque, irmão, qualquer lugar que você estiver, se você estiver com Jesus, irmão, tá bom. Na prova, na luta, no dia mal. Agora, sem Jesus, irmão, você pode estar onde você estiver. Tem muitos aí que estão sem Jesus aí, ó. Tem milhões, carros, aviões, vê lá. É depressivo. É vontade de tirar a vida. Procura fidelidade nas drogas. Procura fidelidade nos amigos. Cheio de amigos lá, irmão. Cheio de amigos. Mas aqueles amigos lá, irmão, tá ali por quê? Porque o dinheiro. Se o dinheiro acabar, irmão, os amigos, ó, vai embora. O que segura aqueles amigos lá, os irmãos, os manos lá, é o dinheiro. E aquela pessoa sabe. Ó, eu tenho esses amigos aqui, ó. Mas deixa eu ficar pobre amanhã pra ver se vai estar um que não vai, irmãos. Irmão, na terra há muita falsidade, é muita mentira. Bate no teu ombro dizendo, ei, eu sou contigo, eu fecho contigo. Vai atrás das galhas pra você ver. Aonde vai parar teu fechamento? Se não for tua mãe e teu pai lá, irmão, esquece. Na hora do perigo mesmo, irmão, vai ser você e você. E não precisa ser assim. Pode ser você e Jesus. Jesus e você. Basta você escolher, irmão. Renunciar a este mundo. Agora você, meu irmão católico, irmã católica, eu te convido, tá? A não mudar de religião, porque religião não salva ninguém. Mas a conhecer mais a palavra, tá? Vai numa igreja evangélica ouvir a palavra, ouvir a pregação da palavra. Vai lá ouvir a palavra. Você precisa ser batizado nas águas, você precisa participar da Santa Ceia do Senhor. Você precisa deixar as festas mundanas, a quadrilha, carnaval, né? Festas, né? De São Pedro, festas, né? Essas festas aí, irmãos. Jesus, somente Jesus, mais ninguém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aonde está Maria agora? Maria está no céu. Pedro, Paulo, João está no céu. Eles fizeram a parte dele, irmão. A Maria, a parte de Jesus, irmão, era colocar Jesus no mundo, a parte de Maria. O ministério de Maria, irmão, foi dar à luz a Jesus Cristo. O
O ministério de Pedro foi pregar a palavra, o ministério de Paulo foi pregar a palavra, o ministério de João foi pregar a palavra. E hoje o inimigo engana muitos irmãos, e muitos vão lá, pega, né? Pega e tem lá a sua imagem de Pedro, de João, São Pedro, São João, né? Não, irmãos, tenha Jesus. Outra coisa, eu vou trazer uma mensagem para vocês aqui, irmãos, profunda, tá? Eu estou indo por um caminho aqui, irmãos, da palavra, mas eu estou falando a verdade para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi Ele que veio do céu, foi Ele que foi crucificado, foi Ele que entregou a vida dele por você, e é no nome dele que você será salvo. Tá bom? Eu, irmão, como eu disse, né? Eu já contei Companhia de Reis, já bebi, já fumei, né? Já fiz tudo. Mas a melhor coisa, graças a Deus, só nunca usei droga, louvado seja Deus, né? E nunca pus a mão nas coisas de ninguém, né? Graças a Jesus, né? Nunca não, louvado seja Deus. Mas, irmãos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu renunciei a tudo. Tá bom? As noitadas, a bebida forte, né? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, Senhor Deus e Pai. Essa pessoa, Jesus, que me ouve até agora, Senhor meu Pai. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa, libertar. Que o Senhor possa, Senhor meu Pai, libertar essa pessoa dos vícios, meu Pai, do álcool, da cachaça, das drogas, né? Meu Pai, que o Senhor possa libertar essa pessoa, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade. Essa pessoa que está passando um processo de câncer. Meu Pai, essa pessoa que está passando um processo aí de depressão. Essa pessoa, Senhor, meu Pai, que está passando um processo de enfermidade, aí seja qual ela for, Pai. Pai, te fazendo a obra da macumbaria. Espírito das enfermidades, sai dessa família, sai dessa vida. Espírito das brigas, da contenda, destruição, deixa esse lar, em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo agora. Você que traz enfermidade, você que traz desejo a essa pessoa de tirar a sua própria vida. Você que coloca essa dor de cabeça nessa pessoa aí. Você que coloca essa dor no estômago. Você que, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Sai dessa vida, sai dessa família, sai desse lar. Espírito maligno, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz morada nessa casa. Faz morada nesse lar, Jesus. Deus, que o Senhor possa entrar nessa casa e fazer uma limpeza, Pai. Tira, Jesus, essas bebidas da geladeira, Papai. Toca no coração dessa pessoa, meu Pai, para deixar essas bebidas. A palavra do Senhor nos ensina, Pai, quantas pessoas, Jesus, quantas pessoas, diretamente ou indiretamente, meu Pai, né? Sendo aí, né? Às vezes vítima, às vezes o causador, meu Pai, do acidente, né? Por causa do álcool, né? Quantas pessoas, meu Pai, que sem o álcool ele é uma coisa, com o álcool ele é outra coisa, a pessoa muda, né? A pessoa fica agressiva, a pessoa fica boba, né? Meu Deus, o álcool é a pior coisa que existe na face da terra, Jesus. Liberta essa pessoa. Quantas famílias sendo destruídas por causa do álcool? Agora esses jogos, essa maldição desses jogos, Pai. Pessoa achando que vai ganhar dinheiro, pessoa achando que vai, meu Deus, aleluia, louvado de Deus, e entrando nesses jogos aí, Pai. Quantas pessoas perdendo vida, né? Meu Deus, aleluia, pegando dinheiro com agiota por causa de jogo. E perdendo a vida, perdendo a paz, meu Pai, aleluia. Senhor, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo está desesperado, o Senhor está pertinho, aleluia. A qualquer momento vai surgir o arrebatamento. Mas eu creio na libertação dessa vida. Pai, essa vida aí, Jesus, que precisa de um milagre, de uma cura. Que ela possa alcançar para a glória do Senhor Jesus. Receba, em nome de Jesus, a bênção da parte de Deus na tua casa, na tua família. Irmãos, esse vídeo ele vai ser postado no YouTube e no Facebook. Vai lá no YouTube, irmão, se inscreva lá, né? E compartilhe, irmão, compartilhe esse vídeo, né? Com mais pessoas para ouvir essa palavra, irmão. Palavra que liberta, palavra que transforma e palavra que salva, né? Sabemos, irmão, que só Jesus, ele pode mudar uma história. E sabemos, irmão, a palavra do Senhor diz, aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aquele que não participa da Santa Ceia do Senhor, meu Pai. Irmãos, não tem parte com Deus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe tua vida. Deus esteja com a tua família. Para a glória do Senhor Jesus. Até mais.